A abertura da segunda edição da Semana Brasileira de Educação Midiática será realizada nesta terça-feira, 29 de outubro, no auditório do anexo do Ministério da Educação em Brasília. O evento é aberto ao público que pode participar fazendo a inscrição por meio de formulário digital. A segunda SBEM é uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Educação, com a Unesco e apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Este ano aborda o tema Conectando Territórios e Diversidades e terá uma agenda de atividades híbridas ligadas ao tema ao longo da semana. O evento se integra à Media and Information Literacy Week 2024 da Unesco, consolidando a posição do Brasil no debate global sobre alfabetização midiática e informacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Ministério da Educação começou a pagar nesta segunda-feira, 28 de outubro, nova parcela do PED Meia para todos os públicos do programa. O benefício será repassado até 4 de novembro, conforme o mês de nascimento dos estudantes. Os novos participantes do programa são os alunos do ensino médio público regular e da educação de jovens e adultos cuja família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal até o dia 15 de junho de 2024 e possua renda per capita de até meio salário mínimo. Em 2024, contarão com até 5 depósitos. O incentivo Enem e o incentivo Conclusão serão repassados entre 20 e 27 de fevereiro de 2025 para os estudantes que forem aprovados no ano letivo e participarem dos 2 dias da prova. Para receber o incentivo do PED Meia, é preciso que o estudante esteja indo às aulas com no mínimo 80% de frequência por mês. A regra é válida para todos os públicos. Caso o aluno apresente assiduidade abaixo desse patamar em algum mês, a parcela referente a esse período não será paga. O pagamento é normalizado se nas próximas medições o estudante voltar a ter frequência mensal ou média acima de 80%. Os alunos podem conferir seus dados de comparecimento às aulas na Secretaria da Escola. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Oi, gente! Começa agora mais um Pod G20 Social, um espaço para mostrar para você os principais debates que a sociedade civil está fazendo ao longo deste ano de 2024 para contribuir de forma concreta nas ações que serão discutidas pelos chefes de Estado do Fórum do G20 na cúpula do G20 em novembro, no Rio de Janeiro. Eu sou Giovana Teles, jornalista e também assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República. A Secretaria-Geral é liderada pelo ministro Márcio Macedo, que coordena essa construção que é o G20 Social. E se você ainda não está muito por dentro do que é o G20 Social, vou fazer um resuminho rápido aqui. O Brasil está presidindo este ano o G20, que é o grupo de países com as economias mais potentes do planeta. Desde o começo deste governo, o presidente Lula determinou que as políticas públicas no Brasil sejam feitas de mãos dadas com a nossa sociedade. E é da mesma forma na agenda internacional. Então, no G20, o presidente decidiu criar o G20 Social, além das trilhas tradicionais de finanças e geopolítica. É uma inovação. Nunca existiu participação social dessa forma no G20. Hoje, dando um spoiler aqui, vamos trazer 2 temas que estão entre os que provocam maior engajamento em todos os países que fazem parte do G20. São discussões sobre emergência climática, com uma abordagem muito especial, e também a taxação dos super ricos.
Do nosso Pod G20 Social de hoje participam como representante da sociedade civil organizada, que também acompanha a coordenação do G20 Social via ABONG, a Nathalie Began, Nathalie é do INESC, que integra a ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, e também a representante do Grupo de Engajamento das Instituições Superiores de Controle, o SAI-20, Ana Paula Sampaio, secretária-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Eu agradeço muito a presença de vocês duas conosco aqui hoje e vou começar a nossa conversa puxando um pouco por um discurso que o presidente Lula fez na Cúpula do Futuro da ONU, em que ele disse que faltava ousadia aos líderes mundiais, para o combate a duas questões que já não tem mais como os países realmente deixarem passar muito tempo, como é o combate à fome e às desigualdades e o enfrentamento à emergência climática, E também sei que são pontos centrais dos grupos que vocês representam. Então, vai aí a primeira pergunta. Diante dessas evidências irrefutáveis, de mudanças climáticas em todo o mundo, dessa impossibilidade, eu considero, de os países não se articularem mais para combaterem a fome, que é uma necessidade básica, a mais básica, do ser humano, vocês consideram que as sociedades estão conseguindo se articular o suficiente para sensibilizar os governos para esses dois temas e que propostas concretas o SAI-20 e a sociedade civil aqui no Brasil, por meio da ABONG, vão levar para a cúpula social do G20 em novembro? Primeiro, eu também queria agradecer muito o convite, é uma honra enorme participar desse fantástico podcast. E suas perguntas são muito pertinentes e muito desafiadoras, porque é claro que tanto a mudança climática quanto a fome são os grandes problemas da contemporaneidade, e é realmente inadmissível que em um mundo que produz alimentos em quantidades suficientes ainda tenha pessoas passando fome, porque a gente produz suficiente alimentos para alimentar toda a humanidade. Então, é uma questão de redistribuição, de acesso à renda mesmo. E eu penso que o presidente está muito correto quando diz que falta ousadia, porque falta coragem para poder, de fato, fazer com que as pessoas acessem alimentos que aí estão. Então, desse ponto de vista, a palavra ousadia do presidente é muito, muito bem colocada. E do ponto de vista de clima, é também outro flagelo que nós estamos nos aniquilando como humanidade. Isso não pode continuar assim. Então, o que é que nós estamos propondo? A gente está propondo várias coisas, mas eu destacaria duas. Uma é que é preciso mesmo os países do norte, que são os que mais emitem, transferirem recursos e conhecimento para os países do sul poderem fazer face às consequências dramáticas das mudanças climáticas, o que não vem ocorrendo. Isso é uma questão. E a outra é que é preciso a gente mudar a forma como a gente produz e consome, porque é essa forma de produzir e consumir que está gerando aquecimento, que, por sua vez, está gerando essas mudanças climáticas que impactam a sociedade. Então, enquanto a gente não mudar, enquanto a gente não acabar de utilizar o petróleo, enquanto a gente tiver uma agricultura, que é uma agricultura que desmata, como no caso do Brasil, a gente dificilmente vai conseguir contribuir para diminuir o aquecimento global. Ana Paula. Bom, sob o ponto de vista, eu trago aqui a representação das instituições superiores de controle. E, sob o ponto de vista de órgãos de controle, a gente procura trazer uma mensagem de que não basta que haja financiamento para combater esses dois grandes males que a sociedade enfrenta hoje a nível global. É importante que esse financiamento ele seja aplicado de forma eficiente, eficaz, com transparência e com uma boa governança das políticas públicas que buscam combater esses dois grandes desafios. E dentro disso, a principal mensagem que foi construída no âmbito do SAI-20, foi construída também de forma inclusiva e colaborativa, é que
as políticas públicas elas precisam ser baseadas em dados, em informações bem estruturadas. O Tribunal de Contas da União ele lidera, seguindo essa lógica, né, e trazendo, inclusive, a capacidade das instituições superiores de controle de contribuírem para essas agendas, uma iniciativa chamada Climate Scanner. Ela foi liderada no âmbito da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, a INTOSAI, e é uma ferramenta que ela traz uma avaliação global das políticas públicas, das políticas de financiamento climático. Hoje a gente já tem 142 países que aderiram a essa ferramenta. E com isso a gente consegue ir para a segunda recomendação do SAI 20, que é que a tomada de decisão, no que diz respeito à aplicação de recursos, ela seja mais qualificada, baseada em dados, em avaliações independentes que essas organizações superiores de controle elas conseguem trazer, para que a gente realmente invista o dinheiro em ações que tragam resultado duradouro e uma transformação efetiva para o mundo, né? Você acha, Nathalie, que falta transparência e também uma melhor escolha quando esses recursos que você falou de financiamento, né, dos países do norte para os países aqui do sul global, ainda falta isso na governança dos países aqui do sul global? Olha, eu acho que transparência seria bom se tivesse recurso mesmo, porque recurso está tendo muito pouco. Eu acho que falta, de fato, que os países do Norte assumam seu compromisso de transferir os recursos para os países do Sul, e falta que os países do Sul, inclusive do Norte também, desenvolvam políticas de adaptação, para não serem pegos de surpresa com os eventos climáticos extremos, como a gente foi pego de surpresa com o Rio Grande do Sul. Não tem mais condições de ser pego de surpresa, né? Então, a gente precisa, enquanto países e a governança do clima global também, implementar políticas de adaptação que precisam de recursos para tal, que hoje tem muito pouco. No fundo, a gente sabe como fazer, porque as pessoas que são mais afetadas pelas consequências das mudanças climáticas, que tem a ver com a fome, porque o fato de você ter enchentes, de você ter grandes secas, impacta a agricultura, por sua vez, a depender de como ela acontece, provoca o aquecimento global. Então, a fome e as mudanças climáticas são problemas individuais, mas que se potencializam um ao outro. E as pessoas mais impactadas por isso são as mulheres e as minorias, que no caso do Brasil são os povos indígenas e as pessoas negras. Então, discutir o racismo ambiental nesse contexto é também fundamental. Então, acho que falta recurso, falta organização dos países para poder implementar suas políticas de adaptação. A gente já está com isso no Brasil. O plano de adaptação está sendo elaborado, né, com a liderança do Ministério do Meio Ambiente, mas isso precisa acontecer em todo mundo para a gente poder fazer face às consequências. A gente acabou de sair de uma dramática enchente no Rio Grande do Sul e já estamos numa dramática seca na Amazônia. Isso só vai piorar daqui para frente, né? Então, a gente precisa se preparar para isso. Vamos para o intervalo? Rapidinho? Você não sai daí, pega sua água, toma um café, que na volta a gente vai falar sobre a taxação dos super ricos. Estamos de volta com o Pod G20 Social, hoje com a Nathalie, representante do INESC, que integra a ABONG, a nossa representante da sociedade civil, e também a Ana Paula, representante do Grupo das Instituições Superiores de Controle, o SAI 20, Grupo de Engajamento do G20 Social. Eu queria retomar com vocês o tema do combate à fome e às desigualdades. Existe também uma discussão sobre a qualificação, vamos dizer assim, da fome, que não basta apenas falar em falta de alimentos. Como é que os grupos estão debatendo isso nesse contexto do G20? Então, acho que a fome, em primeiro lugar, é a falta de alimentos mesmo, e alimentos de qualidade, porque não adianta dar alimentação artificial para pessoas que estão, né, sem nada para comer.
Mas o que é preciso dizer, e acho que isso o Brasil é um grande exemplo, e por isso talvez todo o respeito que os países do G20 têm em relação ao Brasil, especialmente quando se considera a aliança global contra a fome e a pobreza que o presidente Lula está lançando no âmbito do G20, é que o Brasil mostrou que é possível em pouco tempo eliminar a fome. E isso foi feito nos mandatos anteriores do presidente Lula com a atuação do Estado. O mais importante é ter Estado. E agora também, né? E agora, 24 milhões. em um ano, em apenas um ano, exatamente. Então, acho que a lição do Brasil para o mundo é que a fome pode ser debelada, sim, e, para isso, ela precisa de uma forte atuação do Estado em diversos âmbitos, tanto na transferência de renda para as famílias poderem comprar alimentos, mas também no crédito subsidiado para a agricultura familiar, mas também no acesso à terra e territórios dos povos indígenas e comunidades quilombolas. Enfim, toda a estratégia multidisciplinar intersetorial que o governo Lula implementou nos seus 2 primeiros mandatos e depois nesse, são a solução para enfrentar definitivamente a fome no Brasil e no mundo. De forma transversal, por exemplo, a questão de gênero passou também pelos debates do SAI-20, né? Sim, no SAI-20 a gente ao longo desse ano a gente discutiu 2 grandes temas, né? O primeiro tema foi o combate às mudanças climáticas por meio de uma transição energética justa e sustentável. Então entra o recorte de equidade, gênero e cuidado com as minorias. E o segundo é o combate à pobreza e à fome, onde a gente traz a importância de uma avaliação multidimensional da pobreza. O que isso significa? Isso significa considerar a pobreza não só na dimensão da renda, mas também em outros aspectos nos quais as pessoas são privadas, o cidadão é privado ali no seu dia a dia. Não basta combater a pobreza transferindo renda, a gente precisa estar atento ao acesso a coisas básicas como condições mínimas de moradia, educação, saúde, segurança. E por que as organizações superiores de controle elas advogam em prol dessa avaliação multidimensional? Porque com dados e informações qualificadas, a gente consegue qualificar a tomada de decisão e promover uma integração das políticas públicas, sem as quais, muitas vezes, o dinheiro é investido e não atinge o resultado esperado. Um exemplo prático que pode ilustrar isso é a gente imaginar uma determinada localidade em que haja um investimento em políticas públicas de acesso à educação, as escolas estejam disponíveis e o acesso a essas escolas sob o ponto de vista da política de educação também, mas em que haja muita violência e não tenha acesso à segurança pública. As crianças não vão conseguir chegar à escola e o dinheiro investido naquela política de educação não vai atingir a sua finalidade. Não dá para comparar o nível de privação de um cidadão que tem um salário mínimo de renda e vive numa localidade em que é violenta, em que não há saneamento básico, em que não há educação, em que não há boa escola, com um outro cidadão que recebe essa mesma renda num ambiente em que ele tem uma boa qualidade de moradia e outros serviços públicos de qualidade. Não dá para comparar. Então, é importante que a gente consiga mostrar a privação que cada cidadão passa na ponta para que a gente possa enfrentar isso com políticas públicas que alcancem um resultado duradouro. Uhum. E nesse debate do G20 social e do G20 surgiu muito fortemente a taxação de super ricos. Nathalie, você é economista, tem acompanhado bastante esse debate, essas discussões em torno desse novo imposto, né? Eu queria saber de você quais foram os avanços já experimentados ao longo deste ano em função do G20 social, e se você acredita que é um imposto que realmente pode contribuir para reduzir a fome no planeta. Então, acho que avançou muito, porque, na realidade, quem levou essa agenda para o G20 foi a trilha financeira do G20, liderada pelo Ministério da Fazenda, que é uma grande novidade, porque o Ministério da Fazenda, nunca antes na história desse país, tinha se aberto para a sociedade e resolveu abrir essa discussão com a sociedade, discutir, no fundo, como é que a gente pode financiar o combate à fome e as mudanças climáticas, que essa é a grande questão. E uma das alternativas, uma das propostas, seria a tributação de quem não paga imposto, porque a questão é essa. Tanto no Brasil quanto no resto do mundo, os mais ricos e as empresas transnacionais não pagam impostos, ou pagam muito pouco. Então, está na hora de contribuírem para a justiça, já que se beneficiam tanto da riqueza na sociedade.
Então, a ideia do Ministério da Fazenda do Brasil de propor no G20, e provavelmente isso vai ser encampado, de tributar os super ricos, é uma forma de fazer com que os que não pagam impostos paguem. Mas a gente, como sociedade civil, está propondo mais do que isso. Está dizendo por que nós estamos propondo mais. Porque todo ano os países, especialmente os países do Sul, perdem muito dinheiro pela evasão e elisão fiscal. Não só porque quem deveria pagar imposto não paga, mas também porque as riquezas, os muito ricos e as empresas se organizam para pôr seus recursos em paraísos fiscais e para não pagar impostos. Além disso, muitas empresas também se beneficiam de gastos tributários, que são benefícios tributários que, em alguns casos, não são benéficos para a sociedade. Então, o que a gente está propondo é uma abordagem mais sistêmica de todas essas formas de drenagem de recursos públicos que poderiam ser alocados para combater a fome e as mudanças climáticas. E um locus muito importante para que esse debate aconteça é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Cooperação Tributária Internacional, que o Brasil também tem sido um ator relevante. Então, essas são as propostas que a gente faz. Poder mobilizar recursos adicionais, novos, acessíveis, livres de endividamento, para que os países possam financiar as políticas de adaptação às mudanças climáticas e o combate à fome. Ana Paula, você que é do Tribunal de Contas da União, esses recursos novos surgindo, se realmente forem aprovados, que no G20 é tudo por consenso, como é que essas instituições fariam para acompanhar o uso desses recursos e como mensurar os efeitos reais deles depois? As instituições superiores de controle, elas podem contribuir com essa pauta, eu diria que de duas formas, né? A primeira forma é porque quando a gente fala em taxação de super ricos, a gente fala de uma escolha parlamentar, né? Uma escolha política. E as instituições superiores de controle, elas trazem uma contribuição mostrando a eficiência e eficácia de políticas públicas de exoneração tributária, por exemplo. Quem se beneficia dessa política pública? Qual é o grau de eficiência no atingimento do objetivo que a política pública diz que quer atingir quando a gente trabalha com isenções tributárias. O Tribunal de Contas da União tem diversas fiscalizações que apontam, de maneira geral, que políticas de distribuição de renda tendem a ser mais efetivas do que políticas de isenção tributária. Então, as organizações superiores de controle, elas conseguem qualificar o debate político. E, numa segunda vertente, elas conseguem avaliar as políticas públicas a partir do momento que a decisão foi tomada pelo parlamento, a gente consegue avaliar as políticas públicas e trazer informações para que a gente consiga verificar em que medida os recursos que passaram a ingressar no orçamento público com essa finalidade, eles estão sendo bem aplicados e atingindo o seu objetivo. E uma das mensagens que a gente traz muito fortemente do SAI 20 para o G20 é a importância do reconhecimento do papel das organizações superiores de controle como organizações com um potencial transformador grande nas políticas públicas, porque a gente traz uma avaliação independente, técnica e confiável e disponibiliza para a sociedade, não só para o parlamento ou para o poder executivo, mas para a sociedade como um todo, informações de qualidade que qualificam a tomada de decisão. E como última pergunta, que já me falaram aqui que o nosso tempo está acabando, somos 3 mulheres hoje nesse podcast. Vou trazer o tema da desigualdade salarial, que ainda existe, apesar de aqui no Brasil ter até uma lei, né, para disciplinar isso, para acabar com isso. Em que medida vocês acreditam que a desigualdade no reconhecimento também do trabalho majoritariamente feminino, eu vou citar aqui de cuidados, né, por exemplo, em que medida esse tratamento desigual de gênero impede o desenvolvimento dos países? Bom, a Organização das Nações Unidas há tempos vem trabalhando nessa pauta, né? E eu acho que não dá para falar em desenvolvimento, em combate à fome e à pobreza ou até nas mudanças climáticas sem trazer o recorte do olhar que precisa ser especial e diferenciado para as minorias, né? E o recorte de gênero acho que é o que vem primeiro, né? E ele vai puxando ali o recorte de raça e outras minorias como as indígenas.
No Tribunal de Contas da União, a gente aprovou recentemente uma política de equidade que visa trazer para todas as nossas fiscalizações esse olhar para a inclusão, né? A inclusão das minorias, dentre elas a de gênero, e lembrando que a gente está falando de minorias no espaço decisório, né? Porque nós somos maioria na população brasileira. E a ferramenta, a fiscalização que eu mencionei anteriormente, que está sendo construída no âmbito da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, o Climate Scanner, ele analisa ali 3 eixos. Um dos eixos é a governança, e dentro da governança ele traz justamente uma pergunta de como é que essas políticas de combate à mudança climática elas estão no que diz respeito ao aspecto de inclusão de minorias. Então, essa discussão ela vem sempre ali de forma transversal. Já é hora da gente parar de discutir a pauta de gênero como uma pauta isolada. Ela precisa ser trazida para todas as políticas públicas. A gente não precisa de uma política pública de gênero, a gente precisa que todas as políticas públicas incorporem um recorte de gênero e que e não só o de gênero, mas o de raça também, que no Brasil é muito relevante, né? E outras minorias. Nathalie? Porque, como você também disse, acho que a interseccionalidade, que é a discriminação que se combina entre a de gênero e raça, faz com que as mulheres negras sejam as mais afetadas por essa injustiça. Independentemente do custo econômico, que tem muita gente calculando, né, o quanto o trabalho das mulheres ocultos representa em termos de perdas do PIB, é sobretudo uma questão ética e moral. Como é que no século XXI 2 pessoas que fazem a mesma coisa ganhem menos? Ou então que o trabalho das mulheres, as horas que elas dedicam aos cuidados da família e dos filhos, não seja considerado como um trabalho, mas sim como algo natural. Então, acho que é sobre tudo isso, ético e moral, e a gente não pode mais aceitar essa injustiça, e essa injustiça que se soma ao racismo, que são as mulheres negras as que mais sofrem dessas múltiplas exclusões. Gente, muito obrigada. Nosso tempo terminou por hoje. É uma alegria muito grande ver mulheres como vocês, combativas, trabalhando, né, para aquele esquema de que uma que sobe, puxa a outra. A gente ainda não pode descansar com relação a isso, com relação aos preconceitos, o combate às desigualdades, todas essas que nós tratamos aqui hoje. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, Nathalie, Ana Paula. Muito obrigada. E você sabe que pode participar do G20 Social também de forma digital. A plataforma Brasil Participativo acolheu o G20 Social Participativo e o endereço é este aqui, anote aí, gov.br, G20 Social Participativo. E o canal do Pod G20 Social nas plataformas de áudio está à disposição. A gente espera que vocês acompanhem também. Fica com a gente, é um prazer estar com vocês, todas e todos, nesse trabalho de transformação das sociedades para um mundo melhor e um mundo mais justo. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, participa desta terça-feira, dia 29, da cerimônia de entrega da primeira fase das obras de melhoria da infraestrutura do aeroporto de Goiânia. O terminal aeroportuário, que recebeu um investimento de 65 milhões de reais, faz parte da carteira do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e está sendo executada pela CCR Aeroportos, concessionária responsável pelas obras. Na cerimônia serão apresentadas a reforma e ampliação do terminal de passageiros, esteira de bagagem no desembarque internacional, novo sistema de BHS, Baggage Handling System, e EDS, Explosive
Detection System e um sistema de monitoramento de veículos, além de 18 posições para aeronaves do tipo C, e a ampliação de um novo pátio remoto para aeronaves do tipo D. Estima-se que mais de 200 empregos foram gerados. No evento, haverá também o lançamento do terminal de cargas do aeroporto, o primeiro 100% refrigerado do país. O local será exclusivo para carga farmacêutica, química e hospitalar e tem uma área construída de mais de 2.000 metros quadrados com capacidade de armazenamento de 1.531,8 metros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte. Olá, amigos e amigas do esporte, eu sou Maranhão Viegas e este é o Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Aqui você fica sabendo detalhes mais relevantes sobre tudo o que acontece no meio esportivo brasileiro, com destaque, claro, para as políticas públicas que ajudam a tornar o esporte uma ferramenta de inclusão social. Nosso convidado de hoje é o Atirson Mazzoli, secretário nacional de Futebol e de Defesa dos Direitos do Torcedor, que vem conversar com a gente, como não poderia ser diferente, sobre futebol. Mas o futebol visto a partir das ações do Ministério do Esporte, a ferramenta que inclui socialmente milhares de crianças, jovens e adultos, sem qualquer tipo de discriminação e que, em muitos casos, é o meio de transformação da vida de muitas dessas pessoas. Não é isso, Atirson? Exatamente, Maranhão. Prazer imenso estar aqui com você, falar de jogo rápido. Eu não sei se vai ser tão rápido, mas vamos falar sobre futebol, falar sobre política pública, que é um prazer imenso, onde que a gente consegue impactar e transformar a vida. E eu estou muito animado e muito feliz em fazer essa ligação do Ministério do Esporte para a sociedade. Bom, você, antes de chegar ao cargo que ocupa hoje, viveu bons momentos nos campos de futebol daqui do Brasil e lá de fora, do exterior. No Brasil, sua trajetória mais marcante foi no Flamengo. É o clube que mora no coração? É o clube que mora no meu coração, porque meu pai me ensinou a ser Flamengo, me levava para o estádio. Mas depois que eu me tornei profissional, é claro que eu sempre tive o profissionalismo acima de tudo. O que ficou marcado muito e na memória do torcedor o Flamengo, porque eu fiquei muito tempo no Flamengo. Praticamente minha vida toda foi Flamengo. Eu saí para o Santos, fiquei 1 ano, fiquei 6 meses no Cruzeiro pela primeira passagem, na segunda passagem fiquei só 1 ano, e Bayer Leverkusen 2 anos, Juventus 2 anos, então assim, foram pouco tempos, né? Eu ia te perguntar agora sobre essa tua experiência lá fora, né? Porque Exatamente. Aqui dentro todo mundo lembra do teu desempenho no Flamengo, das partidas decisivas das quais você participou, até da seleção brasileira você teve a oportunidade de fazer jogos, mas eu queria saber como é que foi a tua passagem lá fora. Como jogador, como atleta, na Juventus eu tive um problema de saúde, eu tive uma dengue hemorrágica. Assim que eu cheguei, não sabia que estava com dengue, eu saí com a dengue hemorrágica, não conseguia atuar tão bem, porque eu acabei ficando 3 meses fora, tentando me curar, porque lá eles não sabiam que tinham essa doença, e com isso acabou que eu fiquei também sem poder realmente atuar da melhor forma, com a melhor performance. E depois que eu consegui chegar nesse auge da performance, trocou o treinador, saiu o Carlos Ancelotti, entrou o Marcelo Lippe, e ele não me utilizou tanto, e eu queria ir para a Copa do Mundo de 2002, tentei voltar para o Brasil, vim para o Brasil para tentar ir para a Copa, não conseguia, mas na Itália em si eu gostaria de ter rendido um pouco mais, mas não tive essa oportunidade pelo fato tanto da doença quanto também da troca de treinador. Quando eu fui para o Bayer Leverkusen, aí sim, eu consegui jogar, me adaptei bem, a família já estava bem adaptada, consegui chegar muito próximo do que eu atuei jogando pelo Flamengo, pelo Santos, pelo Cruzeiro. Foi uma passagem realmente marcante, né? De qualquer forma, uma experiência como essa de quem viveu nos campos do Brasil e quem viveu os campos lá de fora, num ambiente completamente diferente, também deixa marcas, né? Você consegue hoje ter uma visão mais ampla do futebol no mundo. Exatamente. Não só do futebol, né? Da cultura, da educação do povo, da forma que o país trata a população,
E a gente vê alguns movimentos sempre em busca de atuar dentro da sociedade. Essa experiência é útil para ti hoje no cargo que você está ocupando? Muito, porque eu vejo que eu consigo trazer algumas ideias para o Ministério. Tem até um projeto para frente que eu quero, né, deixar assim mais para falar um pouco mais quando tiver mais concretizado, mas já desenhei, estou preparando já para mostrar para o ministro exatamente uma experiência que eu tive lá fora, até mesmo quando eu fui treinador do Boca Raton nos Estados Unidos, que eu trouxe essa ideia, mas ainda não está concretizado, por isso que eu não quero mencionar agora sobre isso. Mas essas experiências realmente fazem com que a gente traga para o nosso dia a dia do nosso país uma grande possibilidade de transformar, né? O que a gente fala do poder público, né? Então a gente sempre fala em transformação. Você chegou há pouco tempo no Ministério, mas nesse pouco tempo você já percorreu muitos lugares do país, sobretudo visitando projetos sociais que tratam o futebol como, de fato, uma chance de mudar a vida de jovens, de crianças, de adolescentes. O que te chamou mais atenção nessa tua percorrida que se deu pelo país? Eu vou falar da parte humana, tá? Da parte Atirson. Eu sempre tive essa preocupação e sempre atuei dentro de alguns projetos sociais, eu mesmo fazendo. E eu sei que eu atingia muito pouquinho, porque eu sou muito pequeno. E quando eu vim para o Poder Público, quando eu vim para o Ministério do Esporte, e aí vendo toda a ação que o Ministério do Esporte faz, não só na minha secretaria, mas em todas as secretarias, e a gente vê que impacta e transforma as pessoas. E oportuniza também, porque tem muitos meninos e meninas que têm talento, mas às vezes não têm oportunidade. E através desses programas, dessas ações do Ministério, também traz essa oportunidade. E aí você está também falando de transformação de vida, porque às vezes também não vai ser uma transformação do atleta, mas sim do cidadão. E aí você atinge realmente a família. E a gente tem aqui na Secretaria da Isiane, que tem uma grande possibilidade da Bolsa Atleta, que não é somente você falar Bolsa Atleta para atuar somente para o atleta, você está ajudando a família, que isso está transformando e ajudando você ter tranquilidade de trabalhar. Você não sair de casa sabendo que teu pai, tua mãe ou teus irmãos estão passando fome, estão com dificuldade de pagar uma conta. E a Bolsa Atleta traz essa grande transformação alternativa. Né? E a gente quer trazer também esse para o lado do futebol, que a gente sabe que também pode vir transformar muito um atleta que às vezes não tem o que comer. Às vezes ele vai para a escola somente para fazer essa alimentação, ou vai para o projeto social para se alimentar. Essa é uma realidade ainda muito presente no Brasil. Sim. E olhando o futebol na trajetória nacional, quer dizer, o Brasil já foi considerado o país do futebol, foi o maior esporte, o mais apaixonante. Hoje vive um período um pouco delicado, porque os resultados dos últimos campeonatos, das últimas Copas, não têm sido muito favoráveis. Mas esse trabalho de ir ao Brasil profundo para ver como as escolinhas, como os projetos sociais, ele pode resultar também numa virada de chave e fazer com que o futebol seja de novo um esporte que encha de orgulho o brasileiro? Na verdade, a gente sabe que a cobrança sempre de resultado no nosso país, para ser campeão, ela é muito grande. Talentos a gente tem muitos, né? E às vezes acaba muitos talentos saindo muito cedo do Brasil para o exterior e perde um pouco da identidade do... Tem acontecido muito, a fuga dos nossos talentos para o mundo. Isso, e acaba perdendo um pouco da identidade com o nosso país, com a nossa cultura, com a nossa responsabilidade, porque a maior paixão do nosso país é o futebol. E com isso você acaba perdendo um pouco dessa identidade. E com isso, você transformando, desenvolvendo, capacitando, melhorando o seu aspecto dentro dos projetos, das escolas, dentro da base do futebol brasileiro, você vai potencializar, você vai melhorar cada vez mais, né? E a gente vê alguns jogadores, sim, com muito talento, que tem ainda essa vibração, né, dentro de si. Porque realmente já são referência para as crianças que estão lá, lá no interior, né? Porque um dia eu lembro, quando eu era criança, eu queria ser o Zico. Mas aí eu tinha o Zico, não só do Flamengo, mas o Zico da seleção. E aí o Brasil jogava com aquela camisa canarinho. E eu tinha um grupinho de 4 para jogar salão. Todo mundo com a camisa do Brasil, todo mundo com a camisa número 10. Porque a gente queria realmente
era o sonho, era uma coisa que brilhava, acabava. Era uma nação Zico. Vamos lá fazer igual o Zico fez, ou o Júnior fez, ou Sócrates e outros grandes ídolos, Rivelino. E é muito maravilhoso realmente ter essa aproximação, por isso que a gente tem que resgatar isso. E você falou rapidamente sobre meninos e meninas. Quer dizer, hoje, além dos nossos ídolos do futebol masculino, a gente também tem grandes ídolos no futebol feminino, como Marta, como Cristiane, enfim, que estão norteando e que estão fazendo com que meninas, crianças e adolescentes rumem também, vejam no futebol essa possibilidade transformadora das suas vidas. E dar os parabéns às anteriores, né? Que é a Michael Jackson, a Formiga, que fizeram realmente aquele trabalho lá atrás com muita dificuldade, mas que manteve. Que era anônimo, inclusive, porque a gente não tinha internet ainda. Exatamente, com a força que não tinha hoje, nem possibilidade de assistir, né? E com isso elas mantiveram essa luta, essa briga. E a gente fica muito feliz hoje do futebol feminino já ter uma grande possibilidade de grandes contratos, de transferência, que antigamente não se falava sobre isso. Você vê os times no Brasil cada vez mais patrocinando, ajudando, estruturando seus departamentos femininos. Só que ainda estamos engatinhando. Precisamos ainda caminhar cada vez mais forte na base, potencializar, o que é um ministério no poder público, política pública que a gente faz aqui no ministério. A gente tem grandes trabalhos no Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino, para capacitar, porque os clubes não têm essa categoria de sub-10, sub-11, sub-13, 15. Então ela perde esse momento de desenvolvimento, de formação tanto de parte cognitiva, força, intelectual, tática, técnica. E isso tudo é importante. E a gente tem esses trabalhos aqui no Ministério. Esse ano a gente vai lançar mais de 10 núcleos do futebol feminino, do Centro do Futebol Feminino. A gente já tem uma parceria com o SESI em São Paulo, que atinge mais de 2.500 crianças. Vamos fazer agora no Rio um acordo de cooperação também com o SESC para aumentar tudo do futebol feminino. Isso que a gente vem buscando dentro da nossa secretaria para aumentar e potencializar cada vez mais essas meninas mais jovens. Atirson, você falou rapidamente sobre 2 nomes muito importantes, a Isiane, a Michael Jackson, que está num posto muito importante, muito estratégico para o futebol feminino dentro da estrutura do Ministério. Você à frente da Secretaria Nacional de Futebol. Esse é um movimento também muito importante, porque me parece que quando o ministro forma a sua equipe, o ministro André Fufuca forma a sua equipe com profissionais que viveram a experiência do futebol, do basquete, nas quadras, nos campos, trazer essa experiência para dentro da estrutura pública é de fato uma percepção de que é preciso ter conhecimento para dar a chance de se criar novos projetos com essa visão de quem viveu lá dentro, não é isso? E primeiro dar os parabéns ao ministro, né, André Fufuca, pela grande visão que ele teve, porque não adianta também só convocar e oportunizar o ex-atleta, eles têm que estar preparados também e capacitados. Eu fico muito feliz de estar nesse nicho. Tem o Washington no APFUT, né? Isso, então assim, a gente fica muito feliz realmente para ampliar nosso conhecimento, aumentar a grande possibilidade, porque a gente vivenciou desde pequeno grande dificuldade, a gente sabe a dor e sabe aonde pode atingir, o que a gente pode realmente trocar de experiência e colocar dentro do papel para que a gente possa realmente aumentar esse potencial. E a gente fica realmente muito honrado de fazer parte do Ministério do Esporte, que é uma coisa importantíssima para a gente, abrir portas para os próximos que virão e fazer com excelência. E a gente vem entregando, a gente vem aprendendo. Cada dia que eu passo aqui, eu estou aprendendo muito para entregar o melhor para o Ministério do Esporte, para o André Fufuca, porque foi ele que nos proporcionou isso. Por isso que a gente abraça e veste a camisa para entregar o melhor. Por falar nisso, por falar em entregar o melhor, eu sei que dentro da estrutura do Ministério, uma das grandes preocupações é criar condições de fazer um enfrentamento à violência nos estádios, à violência nas torcidas. Me fala um pouco sobre essa estratégia. Qual é o papel e em que nível o Ministério pode atuar para reduzir esses índices de violência no estádio, tornar o futebol, tornar o esporte como um lazer
tranquilo e de segurança para as famílias brasileiras. Voltando mais uma vez, né? Eu gosto muito de sempre dar o exemplo do ministro, porque ele tem essa preocupação. Toda vez que tem um tipo de ação, algum problema, em qualquer área, ele liga para a gente direto e nos coloca em situações que a gente tem que resolver os problemas. E assim que eu cheguei, eu lembro que ele já me ligou para ver as situações dos estádios, da violência, para a gente realmente combater. Como que a gente tem que fazer? Qual é o nosso papel dentro do Ministério? É exatamente conscientizar, diminuir esse problema. Eu vejo que o ministro já vem fazendo parceria com outros ministérios para cada vez mais aumentar a visibilidade e o combate das mulheres, da Justiça, da igualdade racial, que eles fizeram um acordo de cooperação junto com a CBF, fizeram um protocolo de intenção contra o racismo, que isso é o combate que a gente vem buscando realmente dentro da secretaria, não só do torcedor, mas de todas as áreas que realmente, todo tipo de violência, contra a mulher, contra o racismo, o feminicídio, e a gente vem realmente trabalhando em cima desse aspecto. É lógico que a gente quer fazer mais, mas a gente tem, às vezes, uma dificuldade muito grande de, às vezes, a gente entrar no clube. Articular. Fazer essa articulação para você fazer um movimento. Você depende da CBF, depende da federação, depende dos clubes. O Ministério do Esporte não consegue entrar somente dentro do jogo e fazer, porque você precisa da autorização também desses órgãos, né? A regra é persistência e determinação, não é isso? Exatamente. E vamos forte, vamos continuar combatendo. Atirson, o nosso tempo está terminando, mas... Pena. É uma pena, o papo tá bom, a gente poderia ficar horas falando aqui. Eu queria que você encerrasse essa nossa rápida conversa aqui falando sobre as suas expectativas com relação ao que vai acontecer daqui a pouquinho. Copa do Mundo Feminina de Futebol, o próprio esporte como uma ferramenta de transformação nesse país. Queria que você terminasse essa nossa conversa falando sobre esses dois aspectos. É bom que a gente vai trazer uma Copa do Mundo do futebol feminino, vai ser a melhor Copa de todos os tempos. Eu tenho certeza que o Ministério do Esporte vem trabalhando e vem se dedicando muito para que essa Copa realmente chegue num grande momento do nosso país. A gente tem grandes estádios, a população hoje abraçou cada vez mais o empenho de ir e acompanhar as meninas nos jogos. Fizemos 2 jogos amistosos aqui no Brasil e lotou, foi no Recife, em Salvador. E a gente sabe dessa importância que é você incentivar e aumentar esse grande esporte que é o futebol feminino. Primeiro a gente precisa desse fortalecimento. E a gente tem que deixar um grande legado. E essa é a nossa preocupação dentro da secretaria. Como deixar esse legado para o futebol feminino? Aumentar a capacidade delas, já estamos fazendo, que é os núcleos do futebol feminino. Aumentar o fomento das competições, porque através da competição você acaba aumentando a sua parte técnica, a sua parte de exigência, a sua parte do cognitivo, mental, porque toda a cobrança que você tem sobre uma competição, você vai se analisar, fui bem, o que eu preciso melhorar, qual o aspecto que eu preciso desenvolver. Então essa é a nossa missão e a gente fica muito feliz já que a gente vem fazendo, mas a gente vai deixar cada vez mais essa marca para o futebol feminino, para aumentar o potencial como a gente vem fazendo, e os clubes vêm também se empenhando para aumentar os contratos delas, e essa é a nossa grande missão aqui no Ministério do Esporte. Olha, a gente agradece a presença do Atirson Mazzoli, secretário nacional de Futebol e de Defesa dos Direitos do Torcedor. Por hoje é isso. O podcast Jogo Rápido, produzido pelo Ministério do Esporte, fica por aqui. A gente agradece também a sua companhia, que está aí do outro lado nos ouvindo, e te convida para ter um novo encontro na próxima semana. Forte abraço e até lá. Valeu! O 9º voo de repatriação de brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira, dia 29. A aeronave decolou de Beirute às 15h10 no horário de Brasília desta segunda-feira, com 221 passageiros, incluindo 9 crianças de colo e um pet.
Desde o dia 5 de outubro, quando teve início a Operação Raízes do Cedro, uma ação conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, já foram retiradas do Líbano 1.859 pessoas e 20 animais de estimação. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, presta assistência aos brasileiros e verifica a necessidade de novo voo de repatriação, a depender das condições de segurança no terreno. O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e procurem deixar o território libanês. Ao chegar no Brasil, os passageiros contam com o acolhimento de profissionais a serviço do governo federal. A Operação Raízes do Cedro foi determinada pelo presidente Lula a partir do acirramento do confronto entre Israel e o grupo Hezbollah, que atua no Líbano. A logística de repatriação envolve o uso de aeronaves e de servidores da Força Aérea Brasileira e um intenso trabalho de articulação do Itamaraty. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Vamos falar agora de apoio à ciência. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, acaba de anunciar seu novo edital de bolsas de pesquisa. Este ano serão destinados mais de 466 milhões de reais, um aumento de 50% em comparação ao valor disponível no ano passado. A elevação nos recursos é mais uma demonstração de que o governo federal voltou a valorizar o conhecimento científico. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Ricardo Galvão, que é presidente do CNPq. Bom dia, presidente. Obrigada por aceitar nosso convite aqui no Canal Gov. Bom dia, Karine. Obrigado pelo convite. Presidente, são 2,5 bilhões de reais aí à disposição de cientistas brasileiros. Como é que esses recursos, presidente, vão ser divididos? Pesquisadores de todas as áreas do conhecimento podem participar? Bem, Karine, esses recursos que mencionaste, na verdade, eles abarcam 3 editais diferentes, né? Um edital que mencionastes aí, que é o edital das bolsas de produtividade e pesquisa, que são importantíssimas, porque são bolsas que são dadas a pesquisadores de destaque. Nós temos da ordem de 18 mil pesquisadores no país recebendo essas bolsas, que permite que eles façam suas pesquisas, viagem para o exterior, pesquisa de campo. Elas são importantíssimas e realmente nós aumentamos o valor dessas bolsas porque tivemos uma mudança de cronograma. Estendemos por mais 6 meses as bolsas que estavam vigentes e isso levou a um acúmulo de recursos que foram necessários, 10 milhões. Outra, estás me ouvir ainda? Sim, tá, perfeitamente, estamos ouvindo. Parou aqui. Deu um branco, mas a gente está ouvindo. As propostas, presidente, elas podem ser submetidas até o fim deste ano, certo? Quero saber o que os pesquisadores e as instituições precisam fazer para concorrer a essas bolsas. Então, Karine, são, como eu disse, 3 projetos distintos, né? Um são as bolsas de produtividade e pesquisa, que são bolsas para pesquisadores que se destacam na pesquisa no país, e eles aplicam para essas bolsas independentemente. São eles que aplicam e têm até o final do ano para submeterem suas aplicações. Essas bolsas serão julgadas no começo do ano que vem e serão implementadas a partir de agosto do ano que vem. Então, os pesquisadores, eles mesmos submetem. Agora, tem outras 2 propostas. Uma são os INCTs, são Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que é o maior programa de fomento à pesquisa no país. Aí não são só bolsas, viu, Karine? Porque muita gente pensa em CNPq só com bolsa. São recursos para projetos de pesquisa, para laboratórios, missão em campo, viagem no exterior, orientação de alunos, e são recursos substanciais. Nós estamos colocando da ordem de 1,5 bilhão de reais em 4 anos. E são recursos que também vêm do Ministério da Saúde e de fundações de amparo à pesquisa estaduais.
O limite para fazer essas propostas será também o final do ano, né? Prazo, e são redes de pesquisadores. Então, não é uma universidade, são pesquisadores em várias universidades que submetem suas propostas, e principalmente em 20 tópicos estratégicos que são definidos no edital. E, finalmente, temos um projeto muito importante, que é a chamada Universal. São pesquisadores que podem submeter propostas de pesquisa em qualquer área do conhecimento, desde pesquisa básica, a mais básica possível, a aplicada, e aí nós estamos colocando da ordem de 450 milhões de reais. E também as propostas podem ser apresentadas até o final do ano. Presidente, então, ótimas pesquisas aí, ótimas notícias aos pesquisadores brasileiros, melhor dizendo. E aí o senhor chegou a mencionar aí, então, a mudança no tempo de concessão de bolsa, né? O senhor disse que começa em agosto, vai de agosto a julho do ano seguinte. Então, quero saber o seguinte, os pesquisadores não vão ser prejudicados porque as atuais bolsas serão estendidas até lá? Não é? Como é que fica essa mudança na prática, presidente? Excelente pergunta, Karen. Na verdade, usualmente, os bolsistas atuais, que têm as bolsas de produtividade e pesquisa, teriam o encerramento dessas bolsas em fevereiro do próximo ano. O que nós fizemos foi estender a vigência dessas bolsas até final de julho do ano que vem. Então, as novas bolsas seriam implementadas após o começo de agosto. Agora, essas bolsas, Karine, elas não são concedidas por um ano. Na verdade, elas são concedidas por 3, 4 e 5 anos, dependendo do nível. Os bolsistas de mais alto nível, por exemplo, têm as bolsas concedidas por 5 anos. Então, não haverá solução de continuidade. O que nós esperamos, na verdade, é que novos pesquisadores que não têm bolsa atualmente entrem no programa. Combinado, conversamos, portanto, então, com o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, a quem eu agradeço a gentileza da entrevista aqui no Canal Gov. Parabéns aí pelo trabalho à frente do CNPq. Até uma próxima, presidente. Obrigado pelo convite e até a próxima. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 30 de outubro. Região Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quarta-feira tempo claro com sol. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 30% a 95%. Crixás, no Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 34 graus. A umidade relativa do ar é de 50% a 100%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta tempo claro com sol pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 50% a 90%. Arapiraca, em Alagoas, celebra aniversário com tempo claro com sol. A temperatura oscila de 20 a 33 graus e a umidade do ar é de 30% a 90%. Região Norte. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima 25, máxima 35 graus. A umidade do ar é de 50% a 95%. Baião, no Pará, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. Temperatura mínima 25, máxima 35 graus. A umidade do ar é de 45% a 90%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem tempo nublado. A temperatura varia entre 19 e 28 graus e a umidade relativa do ar marca de 60% a 90%. Ponte Nova, em Minas Gerais, comemora aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 20% a 80%. Região Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, fica com tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 28 graus, com umidade do ar de 50% a 90%. O município de São Pedro do Ivaí, no Paraná, festeja aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e claro com sol à tarde. Temperatura mínima 20, máxima 33 graus. A umidade do ar gira em torno de 30% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 30 de outubro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil. A comunidade Kaiowá-Guarani da Reserva Indígena Te-Uiquê, de aproximadamente 5.340 indivíduos, está localizada a cerca de 15 quilômetros da cidade de Carapó. Com o aumento da população indígena na região, a distribuição da rede de água está ficando insuficiente. Isso tem causado preocupação entre os moradores. A falta de água atinge quem vive no fundo da aldeia ou no lugar mais alto. Nesse lugar, a água não consegue chegar. Isso tem causado muito transtorno para a comunidade, pois causa dificuldade para tomar banho diariamente. A falta de água impede a prevenção de doenças. Essa situação já vem se arrastando por anos. Sobre o assunto, procurei conversar com a professora Renata Castelão. Durante a conversa, perguntei sobre as possíveis para o problema da falta de água na comunidade. Renata Castelão informou que uma solução possível seria perfurar mais poços artesianos em cada região da aldeia. Somente assim poderia atender às necessidades de consumidores em locais mais altos, em que a água não chega. Diante disso, verifica-se que sem a perfuração do poço, a dificuldade vai continuar. Desta-se que houve diversas reclamações em reuniões na comunidade acerca dessa problemática, mas até agora nada foi resolvido. Enquanto isso, a comunidade permanece sofrendo, lutando diariamente para ter direito ao consumo de água potável. Sou Rosinete, acadêmica da área de linguagem da licenciatura intercultural indígena da Universidade Federal da Grande Dourado, turma 2021. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org. Caixa Notícias. A Caixa realiza nesta quarta-feira, dia 30, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de outubro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 9. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na sua poupança da Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Também é possível o saque sem cartão, utilizando-se a identificação biométrica previamente cadastrada. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta quarta-feira, 30 de outubro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de maio e junho. O incentivo será acreditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.
O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Minuto Ciência. Graças ao projeto Cantoria de Quintal, gravações e fotos enviadas por cientistas cidadãos possibilitaram o mapeamento de novas ocorrências do sapinho de chifre paviote, anfíbio exclusivo da Mata Atlântica e considerado quase ameaçado de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. A ação é desenvolvida por pesquisadores do Instituto Nacional da Mata Atlântica desde 2020 em Santa Teresa, município do Espírito Santo, onde fica localizada a unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Através do aplicativo WhatsApp, pessoas de diferentes idades, realidades e localidades enviando arquivos de sons ou imagens desses animais. Graças ao trabalho, especialistas realizaram coletas inéditas de material genético e gravações do repertório vocal dessa espécie, ainda pouco conhecida, como detalhou o pesquisador do IMA e coordenador do projeto Cantoria de Quintal, João Vitor Lacerda. Cada espécie de anfíbio possui canto e DNA com características únicas que permitem sua distinção em relação a todas as demais espécies do planeta. Então, conhecer o canto e o DNA de uma dada espécie pode favorecer seu reconhecimento por outros pesquisadores em outras regiões. De acordo com João Vitor Lacerda, apesar de classificado como quase ameaçado de extinção, o levantamento apontou que, ao contrário do que se pensava, o sapinho de chifre paviote não é tão raro assim. Ela é até bem mais comum do que a gente pensava. Bem mais comum, é importante enfatizar, bem mais comum aqui nessa região, tá? Que é a região central serrana do Espírito Santo, porque ela tem uma distribuição restrita, tá? Ela nunca foi registrada fora do estado do Espírito Santo, por exemplo. Mas aqui na região ela é bastante comum. Então a gente recebeu registros enviados por cidadãos cientistas de indivíduos dessa espécie em beira de estrada, em quintais, em calçadas. Em menos de 4 anos, o projeto recebeu mais de 900 itens enviados por 160 cidadãos cientistas, contemplando cerca de 40 espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção, raras ou pouco conhecidas pela ciência. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Minuto Ciência. Graças ao projeto Cantoria de Quintal, gravações e fotos enviadas por cientistas cidadãos possibilitaram o mapeamento de novas ocorrências do sapinho de chifre paviote, anfíbio exclusivo da Mata Atlântica e considerado quase ameaçado de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. A ação é desenvolvida por pesquisadores do Instituto Nacional da Mata Atlântica desde 2020 em Santa Teresa, município do Espírito Santo, onde fica localizada a unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Através do aplicativo WhatsApp, pessoas de diferentes idades, realidades e localidades enviando arquivos de sons ou imagens desses animais. Graças ao trabalho, especialistas realizaram coletas inéditas de material genético e gravações do repertório vocal dessa espécie, ainda pouco conhecida, como detalhou o pesquisador do IMA e coordenador do projeto Cantoria de Quintal, João Vitor Lacerda. Cada espécie de anfíbio possui canto e DNA com características únicas que permitem sua distinção em relação a todas as demais espécies do planeta. Então, conhecer o canto e o DNA de uma dada espécie pode favorecer seu reconhecimento por outros pesquisadores em outras regiões. De acordo com João Vitor Lacerda, apesar de classificado como quase ameaçado de extinção, o levantamento apontou que, ao contrário do que se pensava, o sapinho de chifre paviote não é tão raro assim. Ela é até bem mais comum do que a gente pensava. Bem mais comum, é importante enfatizar, bem mais comum aqui nessa região, tá? Que é a região central serrana do Espírito Santo, porque ela tem uma distribuição restrita, tá? Ela nunca foi registrada fora do estado do Espírito Santo, por exemplo. Mas aqui na região ela é bastante comum. Então a gente recebeu registros enviados por cidadãos cientistas de indivíduos dessa espécie em beira de estrada, em quintais, em calçadas. Em menos de 4 anos, o projeto recebeu
recebeu mais de 900 itens enviados por 160 cidadãos cientistas, contemplando cerca de 40 espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção, raras ou pouco conhecidas pela ciência. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Todos os cidadãos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, precisam se inscrever no Cadastro Único e 200 mil pessoas já cumpriram este requisito. A inscrição no CAD Único é uma exigência do governo federal para que os beneficiários continuem recebendo o BPC. 305 mil beneficiários ainda precisam se inscrever no cadastro, que é a forma como os governos federal, estaduais e municipais conseguem mapear e conhecer o perfil das pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Os usuários do cadastro também precisam manter as informações atualizadas pelo menos a cada 2 anos. Para inscrição e atualização, os usuários têm um prazo que varia entre 45 a 90 dias, a depender do tamanho do município onde vivem. Para pessoas que vivem em municípios com até 50 mil habitantes, o prazo de regularização será de 45 dias. Já os beneficiários que moram em municípios com mais de 50 mil habitantes, o prazo é de 90 dias. Há uma exceção: beneficiários que vivem em municípios que estejam em situação de emergência e estado de calamidade pública estão temporariamente isentos da exigência de atualização da inscrição no Cadastro Único. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome alerta que aqueles que recebem o BPC fiquem atentos aos extratos bancários e às comunicações oficiais do governo. É por estes canais que a notificação para os beneficiários é enviada. O prazo para a regularização começa a contar a partir desta notificação. Beneficiários do BPC que estejam fora do CAD Único ou com o cadastro desatualizado por mais de 48 meses podem sofrer bloqueios. Aqueles que tiveram o BPC bloqueado por falta de inscrição no CAD Único devem ligar para o canal do INSS no número 135. O desbloqueio pode ocorrer em até 72 horas. Reportagem Érica Braz. Caixa Notícias. Atenção, a agência Barco Ilha do Marajó, da Caixa, já tem as datas marcadas para os atendimentos em novembro. A embarcação vai começar os atendimentos por Curralinho, de 31 de outubro até 1º de novembro. Segue para Anajás, de 4 a 6 de novembro, e Afuá, de 7 a 8 de novembro. Depois, no dia 11, a agência Barco Ilha do Marajó atenderá a população de Bagre. Já entre 12 e 13, será a vez dos moradores de Oeiras do Pará. Em São Sebastião da Boa Vista, os atendimentos acontecem no dia 14. De 25 a 27, a agência Barco estará no município de Soure. E, por fim, a última parada do mês será em Ponta de Pedras, com atendimentos nos dias 28 e 29. Na unidade, a população tem acesso aos serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e o INSS. Todos os serviços disponíveis em uma agência da Caixa podem ser realizados no barco, com exceção da movimentação de dinheiro em espécie. O horário de atendimento da agência Barco Ilha do Marajó é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Lembramos que no barco não há movimentação de dinheiro em espécie. Para outros detalhes, acesse caixa.gov.br. Caixa Notícias. Atenção você que está esperando a agência Barco Chico Mendes, da Caixa, chegar aos municípios ribeirinhos do Amazonas. O percurso e as datas de novembro foram divulgados. A embarcação vai atender 4 localidades neste período, prestando atendimento de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços. Ouça agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você. De 11 a 15 de novembro, a agência Barco Chico Mendes atenderá a população de Codajás.
De 18 a 22, o atendimento será destinado à população de Beruri. Entre os dias 25 e 27, será a vez dos moradores de Anamã serem atendidos com os serviços Caixa. E, por fim, a última parada do mês será em Careiro da Várzea, com atendimentos nos dias 28 e 29 de novembro. Nestas datas, o horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Lembramos que no barco não há movimentação de dinheiro em espécie. Para mais informações, acesse caixa.gov.br. Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov. O governo federal selou o Acordo Mariana, que estabelece o pagamento de 132 bilhões de reais pelo rompimento em 2015 da barragem em Minas Gerais. 40 bilhões de reais serão pagos diretamente aos atingidos, 16 bilhões servirão à recuperação ambiental e 9 bilhões serão destinados a mulheres e indígenas. A diferença em relação a acordos anteriores é a obrigação das empresas em restituir o dinheiro à União. Com isso, órgãos estaduais e federais passam a executar a aplicação dos valores. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou a necessidade de transparência. Nós queremos uma transparência absoluta do que é obrigação de fazer, para que não só através dos meios de comunicação que a empresa o fará, mas possamos ter na área pública o acompanhamento, o monitoramento e a divulgação daquilo que é obrigação de fazer da empresa, para que a população mineira e capixaba e brasileira possa ver mais rapidamente possível que, de fato, a reparação está sendo executada. O presidente Lula reforçou o compromisso compartilhado para o acordo. Esse projeto é para 20 anos, não é para 20 dias. Cada ministério que está envolvido em alguma área tem que apresentar projetos. Quem vai cuidar da saúde, quem vai cuidar dos indígenas, quem vai cuidar dos pescadores. Pela primeira vez nós colocamos 1 bilhão só para cuidar das mulheres. Então, tem vários ministérios com vários compromissos. 29 de outubro é o Dia Internacional do Cuidado e do Apoio. A data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2023. O objetivo é chamar a atenção para pessoas, especialmente as mulheres, que dispõem de tempo para cuidar de outras pessoas. A secretária nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Laís Abramo, comenta a importância deste dia. Ele reflete a relevância desse tema nos dias de hoje. E ao instituir um dia internacional, a ONU está chamando a atenção no mundo inteiro para a necessidade de dar uma ênfase a essa agenda. Segundo a secretária, o Brasil vive um atraso na pauta de cuidados em comparação com outros países latino-americanos. Infelizmente, nós vivemos, no período de 2016 a 2022, um retrocesso muito importante no país na agenda de direitos. E durante esse período, a América Latina avançou muito. Nós temos o Uruguai como país pioneiro na instituição de um Sistema Nacional Integrado de Cuidados em 2015, e ele foi seguido por vários países, como a Argentina, o Chile, República Dominicana, México, Costa Rica. Laís Abramo ressalta que desde 2023, o governo federal articulou um conjunto de atores para a formulação da Política Nacional de Cuidados, que tramita no Congresso Nacional. Agora, a pauta segue avançando com a construção do Plano Nacional de Cuidados. Nós estamos chegando tarde, mas estamos chegando com muita decisão e muita força. A partir do ano passado, o presidente Lula reconheceu a importância dessa agenda e a necessidade de avançar nela com urgência, e a partir daí nós estamos construindo um processo de criação de uma política de um Plano Nacional de Cuidados.
O projeto de lei que institui a Política Nacional de Cuidados foi enviado ao Congresso Nacional em julho deste ano pelo governo federal. Ele visa instituir o cuidado como uma política de Estado. Já o Plano Nacional de Cuidados está em fase final de elaboração por parte do MDS. Ele define as ações estratégicas da política. O Plano Nacional de Cuidados considera o envelhecimento acelerado da população brasileira e a diminuição do tamanho das famílias, questões que são vistas como uma possível crise no modelo tradicional da provisão dos cuidados. Reportagem Érica Brás. Reta final para a preparação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O próximo domingo é o primeiro dia de provas, com questões de linguagens, ciências humanas e a redação. E no dia 10 de novembro é a vez das ciências da natureza e da matemática. São mais de 4.300.000 candidatos inscritos em todo o país, na expectativa de conseguir uma vaga no ensino superior. Sobre esses assuntos, a gente vai conversar agora, ao vivo, com o Manuel Palácios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Boa noite, presidente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante quanto o nosso Enem. Presidente, vamos então falar um pouco dessa logística, né? São 10 mil locais de prova em mais de 1.700 municípios. Além disso, cerca de 9 milhões de provas impressas, 18 cadernos de provas diferentes e mais de 300 mil colaboradores envolvidos. Números gigantescos, né? Para um país também desse tamanho. Como é que está toda essa preparação? Houve mudanças esse ano para aprimorar a logística, reforçar a segurança? Olha, o Enem, como você disse, é uma operação do tamanho do país. É um exame que tem o objetivo de dar acesso à educação superior para todos os brasileiros. Nós estamos chegando em 1.700, um pouco mais, de municípios, portanto, alcança todo o território nacional. São 4.300.000 estudantes, mais de 300 mil pessoas trabalhando. Empacotar e produzir as provas, levar até cada um desses locais em segurança é uma operação realmente gigantesca. Para a gente que teve a oportunidade lá no INEP de acompanhar esse processo, chega a ser impressionante os recursos que se mobilizam em todo o país. Mas tudo é feito com um objetivo único: assegurar que todos tenham condições de fazer o Enem na data programada, no local programado, para realizar os seus sonhos e as suas aspirações na educação brasileira. A edição desse ano tem 4.326.000 inscritos, aproximadamente, né? 10% a mais do que no ano passado. Como é que o senhor avalia a adesão dos estudantes ao longo dos anos? Olha, nós tivemos um acréscimo importante no número de inscritos esse ano. E uma boa parte desses novos inscritos, eles vieram dos que estão concluindo o ensino médio esse ano. Houve um esforço muito grande no Ministério da Educação, o próprio ministro Camilo Santana se envolveu pessoalmente nesse movimento, de entrarmos em contato com todas as secretarias de educação, mobilizarmos os secretários e, com isso, conseguimos chegar às escolas. Isso para não falar no pé de meia, que também vem sendo uma política muito bem sucedida para levar o estudante até o final do ensino médio e, portanto, ter condições de participar do Enem, além de um incentivo específico para participar na prova e, assim, postular o seu ingresso na educação superior. Então, houve um esforço concentrado para trazer aquele que está concluindo o ensino médio para a participação no exame. Então, acho que uma boa parte do acréscimo foi observado entre os jovens que estão concluindo o ensino médio e também entre aqueles que não concluíram ainda, mas querem começar a treinar para fazer o Enem nos próximos anos. Pois é, eu ia perguntar sobre isso, né? O senhor mencionou quem está concluindo o ensino médio, mas a gente tem também a figura do chamado treineiro, né? Que são os alunos dos anos anteriores, antes do terceiro ano, que começam a fazer a prova para já ir se preparando, é isso? Há um incentivo à participação daqueles que ambicionam fazer o Enem nos anos seguintes e que têm a oportunidade de participar. Nós chamamos eles de treineiros. São jovens que estão no ensino médio, mas ainda não têm condições de ingressar na universidade porque não concluíram essa etapa. 75%, quase, quer dizer, um grande número, né, dos que estão participando nesse Enem tem 20 anos ou menos. Então você tem uma mobilização importante de toda a juventude
né, brasileira, e é fantástico você ver 4.300.000, uma boa parte desses jovens, né, se mobilizando, pensando no seu futuro e pensando em ingressar na educação superior brasileira. Agora, a nota desses treineiros não vale ainda, né? Não, só vale para eles terem uma noção como estão indo. Os resultados do Enem são sempre válidos em outros anos, ou seja, é possível que esse estudante tenha uma noção mais clara de como está, né, e o que deve se preparar melhor para o momento que concluir o ensino médio. Presidente, o senhor fez referência ao Pé de Meia, né, o programa do governo federal para incentivar a participação de estudantes de baixa renda. O senhor poderia falar sobre essa medida especificamente? De que forma o Enem ajuda na trajetória desses estudantes? O Pé de Meia é um programa fantástico, porque uma das razões para um índice elevado de evasão, de desistência no ensino médio, são as dificuldades de permanecer, né, que os estudantes encontram. Muitas vezes, estudantes de baixa renda, dificuldade de permanecer no ensino médio e chegar até a conclusão. Com o Pé de Meia, há um auxílio para que esse estudante permaneça matriculado, ele recebe esse auxílio em função da sua frequência e, uma vez chegando ao final do ensino médio, ele tem condições de participar do Enem. Além do aumento do número de inscritos pelo aumento do número de concluintes do ensino médio, você tem também um auxílio para participar no Enem. Pois é, o senhor mencionou aqui brevemente, e eu queria que o senhor explicasse melhor, em que as notas do Enem podem ser usadas, né? Ela pode ser usada para entrar diretamente na universidade, mas também para outros programas. Como é que funciona isso? Olha, o Enem, ele serve não só para o ingresso. Nas universidades federais você tem um sistema de acesso, por meio de inscrições que são feitas após a realização do Enem, o SISU, né, que muita gente já conhece, né, e para as universidades públicas, né, muitas universidades e instituições particulares utilizam o Enem para viabilizar o acesso, e todos os mecanismos de financiamento, né, e de concessão de bolsas que o MEC trabalha para a educação superior também se baseiam no Enem. Então não se trata apenas do ingresso, é também um meio de acesso a uma série de benefícios, claro que associados à educação superior, mas que tem uma gestão independente do acesso. E então todos aqueles que querem bolsas ou que querem obter um financiamento para o acesso à educação superior, no caso do financiamento, né, privadas, o Enem é essencial. E uma novidade esse ano é o painel Enem, né? Uma plataforma aí que reúne os principais dados do exame. Como é que essa ferramenta vai ser utilizada e qual é o objetivo? Olha, o Enem ele mobiliza tanta gente em todo o país que dá a máxima transparência possível à sua execução, é um dos esforços nossos do INEP. Então, nesse painel nós vamos encontrar dados sobre todas as inscrições, todos os que estão inscritos, o perfil do inscrito, e além disso, à medida que o exame for sendo executado, a gente vai tendo mais informações sobre esse processo de execução. É também uma excelente ferramenta para a imprensa, que lá pode encontrar as melhores informações sobre o Enem em todo o país. Então, a gente tem mais um minutinho, presidente. Eu queria, para encerrar, que o senhor conversasse com o estudante que vai fazer a prova, né, nesse domingo e no próximo. Quais são as dicas, o que ele tem que pensar, como é que ele tem que se preparar, inclusive em termos assim, de documentos, o que ele tem que levar? O que é essencial é que antes da prova, em qualquer momento, entre na plataforma, entre na página do participante e lá pegue o comprovante de inscrição que tem um local em que ele vai fazer a prova. Acho que mais ou menos uns 3.700.000 jovens já entraram na plataforma e já pegaram o comprovante de inscrição. Lá ele vai ver o local de aplicação. E não pode esquecer a identificação. Uma carteira de identidade, um documento de identificação com foto, sem o que ele não vai poder fazer a prova. Então, identificação e a comprovação do local de inscrição que ele recebe na plataforma do Enem são as condições essenciais. E de resto não pode levar nada. Não pode levar fone de ouvido, não pode levar nenhum tipo de aparelho eletrônico e de muita sorte, sucesso na prova, tranquilo, fazer a prova, vai dar tudo certo. Lembrando que o documento de identificação deve ser um documento oficial de identificação com foto, documento oficial, né? Com foto, isso é essencial. A carteirinha do clube não vale. Não vale, mesmo que ela tenha foto, não serve. Tá certo, nós acabamos de conversar ao vivo com o presidente do INEP, Manuel Palácios, e agradecemos sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, e tudo de bom para todos que vão participar do Enem agora dia 3 e dia 10 próximos.
É com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos ao Rio de Janeiro na atividade inaugural da reunião de ministros da saúde do G20. A proposta desse evento especial, com o qual inauguramos o G20 Ministerial de Saúde, é combater a desinformação em saúde, desafios e soluções para este propósito. É uma atividade proposta junto à Organização Pan-Americana de Saúde, a Global Health Strategies. Agradeço ao Alex Menezes, que fez essa introdução, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, aqui representada por João Caldeira Brandes. Pelo Ministério da Saúde, teremos também o prazer de ouvir nossa secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad. Também quero cumprimentar aqui a senhora Cristina Vaz Tomé, secretária de Gestão de Saúde do Ministério da Saúde de Portugal. Uma grande honra tê-la aqui nessa sessão. A senhora Jagmeet, chefe de Relações Governamentais Globais da Wellcome Trust, Sr. Garth Graham, que vai entrar à distância, diretor de Saúde Global do YouTube. É muito importante termos início das nossas atividades do G20 Saúde nessa etapa de conclusão de trabalhos na fase ministerial com esta atividade, porque entendemos que o combate à desinformação é uma agenda imprescindível para a saúde, a ciência e a vida democrática. No último domingo, o Brasil encerrou as eleições municipais nos municípios onde ocorreu 2 turnos. E vemos também no campo da atividade política o grande desafio que é hoje separar o verdadeiro do falso e combater a desinformação nesse campo. Não é diferente nas pautas específicas da saúde e, por essa razão, nós no governo federal instituímos uma plataforma voltada para essa finalidade, que é Ciência com Saúde, tendo por foco inicial o combate à desinformação no campo das vacinas e da vacinação, que foi, desde a pandemia de Covid-19, um fator muito importante na redução das coberturas vacinais. Não é o único fator, mas um fator muito importante. Por isso, também a vacina e a vacinação foram priorizados nessa estratégia do governo federal. Eu quero já de antemão deixar aqui um convite, e faço isso junto com o doutor Jarbas Barbosa e todos os que conosco coordenam essa iniciativa, que nós possamos pensar na internacionalização de uma plataforma desse tipo, porque eu creio que esse problema, esse desafio, ele vai muito além de um país, de uma região. Então, já deixo como uma proposta, uma sugestão para avançarmos nos nossos debates. Entendemos que a desinformação e a disseminação deliberada do que, no termo em inglês que se convencionou generalizar de fake news, não apenas contaminam nossas vidas, nosso ambiente digital e nas redes sociais. A desinformação afeta a própria saúde das populações. A desinformação pode gerar mortes. O combate à desinformação, portanto, salva vidas e melhora a nossa qualidade de entendimento dos processos sociais. A integridade da informação é fundamental para garantir a confiança pública nas instituições. E é por isso que propomos debater com o G20 como atuar no combate à desinformação. Há cerca de um ano, o governo do presidente Lula criou uma iniciativa inédita contra a desinformação sobre vacinas no Brasil, a que eu já me referi, o Saúde com Ciência.
que é uma iniciativa interministerial voltada para a promoção e fortalecimento de políticas públicas de saúde e valorização da ciência. A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, conta com o apoio de vários ministérios, da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Trabalhamos para intensificar e compreender esse fenômeno, que é necessário compreendê-lo melhor para melhor agir. O Saúde e Consciência, com seu Comitê de Enfrentamento à Desinformação do Governo Federal, desenvolve estratégias integradas para a defesa do Programa Nacional de Imunizações, que completou já mais de 50 anos de atividade no nosso país, e das políticas de saúde pública, atuando em 5 frentes: comunicação estratégica, capacidade, cooperação institucional, análise e pesquisa e responsabilização. Acreditamos que é muito importante a atividade voltada para a disseminação das informações confiáveis, mas também a responsabilização para aqueles que disseminam as notícias falsas. Durante a pandemia de Covid-19, o Brasil figurou lamentavelmente como um dos países com mais perdas de vida, proporcionalmente à sua população. Essa marca não se deveu apenas à má gestão no enfrentamento da pandemia. Tínhamos uma liderança que promoveu a negação da ciência e impulsionou uma profusão de desinformações sobre a eficácia das vacinas e trabalhou para minar a confiança de muitos brasileiros em seus efeitos para a saúde pública. Em um contexto de acirrada polarização, muitas vezes não são os fatos que formam as comunicações como seria esperado. Nas redes sociais, com frequência, as pessoas selecionam fatos que respaldam convicções existentes, a maioria, muitas vezes, sem fundamentação. Desde o início da minha gestão à frente do Ministério da Saúde, trabalhamos para retomar e fortalecer o Programa Nacional de Imunizações, que foi um dos alvos desse processo de desinformação. Por meio da vacinação ampla e gratuita, desde o início dos anos 70, conseguimos eliminar doenças como poliomielite, síndrome de rubéola congênita e tétano neonatal. A erradicação da varíola é um grande marco mundial, sempre referido pela Organização Mundial da Saúde, fez parte desse processo no Brasil e no mundo. Também conseguimos controlar enfermidades como difteria, coqueluche, tétano, hepatite B, meningite, febre amarela e cachumba. Com esse histórico, infelizmente, vivemos o retrocesso nas coberturas vacinais, retrocesso esse que começamos a reverter num trabalho realizado de 2023 até o presente, sendo esse esforço reconhecido pela Unicef e pela Organização Mundial de Saúde em relatórios sobre a imunização infantil no mundo. No entanto, não posso me referir apenas a esse processo de retomada e a experiência do Brasil. Sabemos que a desinformação hoje está presente em todas as regiões do mundo. Por isso, coloco aqui o interesse e a disposição de ampliarmos nossa plataforma e também pensarmos novas estratégias que possam, de fato, fazer com que, com um conjunto de iniciativas coordenadas, possamos recuperar em todos os países do G20 e em outros países também, a partir dessa iniciativa, que nós possamos recuperar as informações confiáveis como base para a implementação de políticas de saúde. Minha expectativa é que, ao compartilhar a experiência brasileira, possamos impulsionar ações coordenadas em nossos países. Menciono aqui também a importância da participação da sociedade, não só dos governos nesse processo,
e temos aqui também a presença do C20, que faz, né, todo esse trabalho junto à sociedade civil. Sem essa, mais do que parceria, sem essa articulação, não avançaremos também nessa importante agenda. Portanto, entendo que a cooperação entre nossos países é absolutamente necessária para que juntos possamos conter as redes internacionais de desinformação e mostrar que não há saúde sem ciência e sem informação. Muito obrigada. Na próxima segunda-feira, 4 de novembro, o site do Auxílio Reconstrução vai ter um novo módulo para as prefeituras gaúchas. A novidade vai permitir que, após solicitação dos cidadãos, os municípios entrem com recurso administrativo nos casos em que não houve o pagamento do benefício de R$ 5.100. O prazo para procurar as prefeituras será de 15 dias a partir de 4 de novembro. No sistema do Auxílio Reconstrução, os municípios encontrarão um módulo de recurso, onde poderão dar início ao processo. Para mais informações, acesse o site gov.br/MDR. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Brasil conquista um novo patamar positivo no turismo. Segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos, o país subiu mais uma posição no ranking mundial de voos domésticos e se tornou o quarto maior mercado desse tipo de voo no mundo este ano, representando 1,2% do total mundial. A pesquisa também mostrou que até julho passado foram transportados 44 milhões de passageiros nesses voos, mas setembro também foi o melhor da história da aviação brasileira em relação ao número de viajantes. Para incentivar e facilitar a viagem dos brasileiros pelo país, o governo lançou o programa Conheça o Brasil Voando, com ampliação e diversificação de voos. Outro dado também indica crescimento do setor. Estudos da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que, em setembro, 80% dos cerca de 10 milhões de turistas que cruzaram os aeroportos brasileiros voaram para destinos nacionais. Entre janeiro e setembro deste ano, visitantes estrangeiros que desembarcaram no Brasil deixaram mais de 30 bilhões de reais na economia do país, foi o que divulgou o Banco Central. Este é o melhor resultado para o período nos últimos 10 anos, um crescimento de 25%. Somente em setembro, os turistas internacionais deixaram mais de 3 bilhões de reais no turismo nacional. Uma das ações do Ministério do Turismo para atrair mais turistas internacionais está no Programa de Aceleração do Turismo Internacional. A iniciativa, em parceria com a Embratur, prevê parcerias público-privadas com companhias aéreas e aeroportos para ampliar o número de voos internacionais com destino ao país. Para saber mais, acesse o site gov.br/turismo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Escolas diferentes, situações diferentes. Quando se fala de conectividade, a realidade das escolas da rede pública de ensino no país é muito diversa. Em algumas, a internet de alta velocidade para professores e alunos, mas em outras até existe internet, mas só para a direção e para as funções administrativas. E em algumas situações, o desafio é ainda maior. Há escolas que não têm nem energia elétrica. Para reduzir essas diferenças e garantir acesso à internet de qualidade nas escolas de educação básica do país, o governo federal lançou a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A iniciativa completou 1 ano, como explica Anita Stefani, diretora de apoio à gestão educacional do Ministério da Educação. A lógica de criar uma estratégia nacional foi de coordenar esses esforços, diversos atores, então além do Ministério da Educação, Ministério das Comunicações, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, para garantir que todas as escolas do Brasil, 100%, cerca de 137 mil escolas, tenham acesso à internet de qualidade para fins pedagógicos. Na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, o professor Salim Gomes disse que o uso da rede faz toda a diferença para preparar as aulas e para os estudantes. É indiscutível que a internet ajuda e muito. Aulas onde se faça presente ferramentas tecnológicas, com atividades interativas, por exemplo, despertam notoriamente o interesse dos alunos.
seja através de uma pesquisa online, um vídeo de suporte, um jogo pedagógico online, um quiz interativo sobre determinados temas. José Filho da Silva Carneiro, aluno de uma instituição municipal de ensino de Cruzeiro do Sul, conta que a internet na escola o ajuda a aprender mais. Dá para descobrir vários sites, dá para a gente pesquisar coisas novas, descobrir coisas novas. Para que os objetivos da estratégia Escolas Conectadas sejam alcançados, estão previstos 8 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos, recursos fundamentais para estimular o ensino, como disse Cátia de Souza, diretora da Escola Municipal Princípio de Sabedoria, em Barreiras, na Bahia. Os 198 alunos do colégio contam com 7 computadores e 3 notebooks, além do acesso à internet de qualidade. Esse projeto da ação da internet conectada é de grande valia para o desenvolvimento pedagógico, para fazer com que os nossos alunos tenham mais interesse em participar das aulas, poder mostrar para eles que nós podemos ter acesso à informação que está lá do outro lado do mundo, que eles podem estar trazendo mais para perto. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas une ações do Ministério das Comunicações, da Educação e de órgãos como a Anatel e BNDES, e faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Além de levar a internet, a política busca também oferecer formação aos professores em competências digitais, para que possam ensinar os alunos a acessarem a rede de forma segura e cidadã. Só neste ano, 29 mil pessoas concluíram as formações. Reportagem, Márcia Fernandes. Preservar a integridade do esporte e fortalecer a segurança das apostas esportivas. Esse é o objetivo do acordo assinado entre o Ministério da Fazenda e 4 organismos internacionais que fiscalizam e monitoram as apostas. Eles são especializados em identificar suspeitas de manipulação de resultados de jogos. Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, destacou que a parceria vai aumentar a rede de prevenção e combate à corrupção de resultados esportivos. Se tem algo que o Estado brasileiro quer fazer no setor de apostas é garantir que, uma vez legalizada essa atividade, como foi feito pelo Legislativo, só fique quem de fato mereça ficar. Então, o que nós estamos fazendo no dia de hoje é nos tornar ainda mais robustos para fazer essa tarefa e no dia de hoje especificamente olhando um tema que é a manipulação de resultados. As organizações vão fornecer ao governo informações sobre o mercado de apostas e serão responsáveis pelo treinamento e qualificação dos servidores que fiscalizam esses concursos aqui no Brasil. O secretário de Apostas Esportivas e Desenvolvimento do Esporte do Ministério do Esporte, Giovanni Rocco, chamou a atenção para a imagem da atividade no país. A gente tem uma grande preocupação em preservar a imagem do esporte brasileiro em todos os sentidos. Então é um mercado importante, é a gente ser rápido e eficiente na punição e na apuração de eventuais eventos de manipulação de resultado. Relatório feito pelo organismo internacional Sport Radar mostrou que em 2023 o Brasil liderou o ranking mundial de suspeitas de manipulação de jogos de futebol, com 109 casos. Sérgio Flores, da instituição, destacou que o crime pode destruir o esporte. Não há forma mais fácil de você destruir valor na cadeia do esporte com suspeita de manipulação. A gente acredita que esse ano o Brasil finalmente vai perder a liderança de um país com mais suspeitas de manipulação no mundo, que finalmente não vamos ser mais os líderes desse ranking indesejado. Então, isso não quer dizer que a luta, acaba, pelo contrário, está só começando, mas é uma forma também da gente tangibilizar o trabalho sério que o governo vem fazendo, que os entes vêm fazendo, que as federações, associações vêm fazendo. O acordo de cooperação técnica não envolve transferência de recursos, nem pagamento de nenhuma das partes, e tem duração de 5 anos. Reportagem Luana Karen.